A dor ainda é a melhor forma de despertar uma criatura. Uma boa forma de despertar é alguém que pensa ter tudo, perder, não é? E aí, já naquela mesma encarnação, se coloca no mesmo lugar do outro que não estava dando atenção devida. Por quê? Porque sente o que o outro, enfim sente o que o outro estava sentindo e ele não valorizava. Mas muitas vezes os espíritos não têm pressa nenhuma, não é? Afinal, somos o quê? Somos imortais. Às vezes precisamos levar até o fim uma má escolha para aprendermos com a sua consequência lá na espiritualidade. Essa experiência pela qual, com certeza, todos nós já passamos, porque todos nós já tivemos em alguma encarnação mesmo muito. E difícil é, se já não somos ainda de todo maduros agora, imaginemos há 500, 600, 1000, 1500 anos atrás. Éramos muito mais imaturos. Então não é difícil imaginarmos que nós já vivemos o papel do rico, mas também já vivemos o papel de Lázaro, não é? Então, nós estamos sempre sendo colocados em situações de abundância e depois de carência. Lembrando da parábola dos talentos, muitas vezes, não tantas, não muitas vezes, mas os talentos são essas oportunidades de uso, como nos disse a nossa mensagem inicial, que Deus nos dá. E nisto está o quê? Uma prova. O que vamos fazer com isso? É o que a providência divina espera para ver. O que é que nós vamos fazer? Temos um anjo guardião, busca nos aconselhar, busca. Mas até para nós recebermos essa orientação, temos que ter sintonia. Se estivermos fechados num egoísmo muito forte, num orgulho muito forte, o nosso anjo guardião vai ter que buscar um amigo, um pai, uma mãe, para, através dessas pessoas, trazer a ideia que ele mesmo não consegue trazer para o tutelado. Essa busca, por isso Jesus nos diz para vigiarmos e orarmos. A oração eleva a nossa vibração. E aí nós temos melhores condições de nos fortalecer, conseguimos ouvir melhor, embora não percebamos que estamos ouvindo, achamos que estamos pensando coisas boas, e tudo bem, não há problema nenhum. O importante é nós cedermos às boas ideias que possamos ter. Então, essas provas vão sempre nos colocar, tanto a do rico quanto a do Lázaro. Os dois, um fez uma má escolha com a riqueza, o outro fez uma boa escolha com a pobreza. Poderia ter sido o contrário, não poderia? O rico poderia ter tido boas ações, enquanto não o Lázaro, mas uma pessoa totalmente desprovida poderia lançar mão de quê? De ações, péssimas ações. Estou me lembrando aqui de um personagem que é o Jean Valjean, da obra Os Miseráveis. Victor Hugo, não é? Lembre-me lá. É de Victor Hugo? Os Miseráveis? E nessa obra, ele, porque roubou um pão para comer, olha, tinha fome e roubou um pão. E porque roubou um pão, foi condenado a trabalhos forçados. E o que ele faz? Um dia ele foge e entra pede é atendido pelo padre, ele rouba as coisas da casa paroquial de uma igreja, e o padre o surpreende e oferece a ele uma sopa, o alimenta, e por fim, aquilo que ele havia roubado, ele deixa com ele. Ele fala assim, não, pode levar. Porque, nesse caso, né, o padre que tinha, porque era padre, lá as coisas da igreja, cedeu aquele homem desesperado, e ele lá, e com aquelas coisas valiosas, né, de prata e tudo mais, ele começou uma outra identidade, a construir uma outra vida. E o que ele fez durante toda a vida dele? Tentou retribuir, vamos dizer, ou tentou manifestar a sua gratidão
aquele homem que salvou a sua vida de várias maneiras, que foi o padre. Ele tinha deixado de acreditar na humanidade, ele roubou um pão para comer e foi condenado a trabalhos forçados. E ele estava desacreditado. E porque desacreditou na sua própria humanidade, era um homem bom, deixou de ser. Desacreditou. Olha, vem aí as provas exatamente para testar, são as provas. Mas aquele padre entregou para ele aquilo que ele havia perdido, a humanidade. E então, nesse resgate que ele tem por aquele homem que acreditou nele e que foi generoso com ele, ele construiu uma nova vida e ajudou incansavelmente todos aqueles que ele podia alcançar. Ajudando. Foi uma diretriz para a sua vida. Interessante, não é? Como as nossas vidas são complexas. Vamos errar? Vamos errar. Jean Valjean nos mostra isso. Vamos errar, porque somos ainda falíveis. Não estamos, talvez, ainda no nível de um Lázaro. Mas, ao reconhecer o erro, nós temos a bendita oportunidade de refazer o nosso caminho. Refazer o nosso caminho. E nós podemos ser aqueles que vão devolver a dignidade de um ser humano. É cumprimentar uma pessoa que se sente invisível. As pessoas que pedem dinheiro na rua, elas se sentem invisíveis. Ninguém olha para elas. Às vezes dão alguma coisa para se livrar do pedido. Mas dizer um bom dia olhando para a pessoa, dizendo que Deus a abençoe, olha, Deus lhe abençoe, que possamos dar um pouco, mas que olhemos e bendigamos aquele ser humano. Olha, Deus lhe abençoe, e sua vida siga abençoada. Algo que dê um pouco de alimento para a alma daquela criatura. Porque muitas vezes as pessoas vêm pedir o quê? Porque dizem que estão com o quê? Com fome. Mas não estão só com fome de comida. Estão com fome de dignidade. Estão com fome de fraternidade. E muitos desses corações estão sendo colocados em prova para que permaneçam com a fé no coração humano. Porque é como se tudo encaminhasse para a descrença na humanidade. Então nós podemos ser aquele beija-flor que leva a gotinha de água no bico para apagar o incêndio na floresta. E nessa fábula, o beija-florzinho vai e volta, vai e volta, vai e volta, pega no rio a gotinha, leva, joga e volta. E os outros animais da floresta ficam olhando para aquele beija-flor. E um pergunta, mas o beija-flor, o que você está fazendo? Você não está vendo que as gotinhas que você está levando não vão apagar o incêndio da floresta? E o beija-flor diz o quê? Mas eu estou fazendo a minha parte. É muito fácil simplesmente nós dizermos: eu não posso fazer nada, eu não vou mudar o mundo. O beija-flor tinha todas as razões, não é? Porque afinal, vamos combinar que o bico de um beija-flor, uma gotinha naquele biquinho, é alguma coisa mesmo muito pequenininha. Mas ele estava satisfeito com ele, porque tudo que ele podia fazer, ele estava fazendo. Não vamos resolver o problema do mundo, mas com certeza vamos resolver o nosso problema, de nos comprometermos com a vida. Com a vida. A vida nesse mundo. Com a vida, ponto. Em que instância? Em toda e qualquer instância. Com a vida. Com a vida física, com a vida mental, com a vida emocional, com a vida, com a dignidade do ser humano. Uma vez uma amiga me contou que ela vinha pela rua, em Niterói, lá no Fonseca, e já passava, não, era o quê? 8 e pouco da noite. E ela ia numa das ruas, caminhando, e de repente, veio na direção dela uma pessoa nitidamente que morava na rua. Muito suja, muito suja. E veio andando na sua direção, e na sua direção. E quando chegou na frente dela, parou. Estendeu a mão e disse: boa noite. Ela ficou: faço o que agora, não é?
Aquela mão estava tudo menos limpa, não é? Não seria aquela mão tipo assim, essa eu quero apertar, essa eu não quero apertar. Mas ela estava indo para a casa espírita. Foi pegadinha dos espíritos, né? E agora? Você vai fazer o quê? Eu estava indo para uma tarefa na casa espírita. E aí é aquele segundo que leva 3 minutos para passar, né? Porque o pensamento é muito rápido. Aperta, não aperta, aperta, não aperta, aperta, não aperta. E ela, felizmente, creio eu, estendeu a mão, apertou a mão dele e disse, boa noite, vá com Deus. Ele sorriu e disse, obrigada, vá com Deus também. E foi embora. Uma cena inusitada, não é? Inusitada isso. Mas é uma prova, não é? O que vamos fazer numa situação dessas? Vamos fingir? Não, e passamos assim. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, disse Pedro. Não vamos esquecer disso. Às vezes achamos, mas eu estou sozinho, eu estou só pensando, ninguém vai ouvir. Eles vão ouvir tudo e mais um pouquinho. Então, atenção para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, porque nós podemos ser como o beija-flor e suas salvadoras gotinhas de água. Não mudaremos o mundo, mas estamos mudando a nós mesmos. E é exatamente isso que viemos fazer aqui. Se Deus precisar mudar o mundo, ele manda Jesus, como fez isso há 2000 anos, não foi? Vamos mudar o mundo. Mandou o seu enviado, o Cristo, o Messias, vai lá. Leva o meu evangelho, que Jesus nos trouxe. Nós não vamos mudar o mundo. Nós viemos aqui para nos mudarmos, para nos transformarmos, para nos melhorarmos.